Queridos, a paz do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por favor, tome o seu assento. Amados, eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de retornar a esta cidade e a esta igreja para juntos, na ocasião deste congresso Incendiados, servirmos ao Senhor com a nossa adoração e também para compartilharmos, repartirmos uma porção da bendita palavra. É um presente que Deus nos dá por sua maravilhosa graça e por esta razão meu coração está muitíssimo alegre e a minha alma transbordando de gratidão. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em tudo para a glória do seu nome. A minha saudação especial, querido pastor presidente desta igreja, pastor André, que sempre nos recebe de maneira excelente, fraterna, calorosa, carinhosa. Muitíssimo obrigado. Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério. Deus abençoe os obreiros que juntos estão aqui imbuídos e cooperando para que o reino de Deus seja edificado e a mensagem do Evangelho anunciada. Eu confesso aos irmãos que tenho um carinho especial por esta igreja, considerando que foi a primeira igreja na qual estive ministrando no estado de Rondônia, não é? E fui abraçado pelos irmãos aqui de maneira muito especial. E desde a primeira vez que estive aqui, Deus tem nos abençoado muito, não só em Ariquemes, como em outros lugares do estado de Rondônia também. E por esta razão é sempre bom quando Deus nos dá o privilégio de estarmos outra vez com os irmãos. Deus abençoe meu querido amigo Lenivson, que junto de uma grande equipe tem feito um trabalho extraordinário com esta mocidade. Deus lhe abençoe, meu amigo, muito obrigado pela honra, pelo privilégio, você é uma bênção, amém? Deus abençoe a família deste servo de Deus também, que estão empenhados, juntos, trabalhando para viverem o propósito de Deus neste tempo. Feliz em estar com o querido irmão Gutierrez, estou tendo o privilégio de conhecê-lo pessoalmente hoje, é uma bênção estar contigo. Deus continue enriquecendo o seu ministério, amém? Eu fiz um breve comentário com ele, mencionando que recentemente ele esteve na minha igreja, na Assembleia de Deus em São Leopoldo, com o nosso pastor Arnaldo, com o nosso coordenador de jovens lá, o querido pastor Jairo, E na ocasião eu estava viajando, não pude comparecer, mas os irmãos ficaram muito alegres em receber o querido irmão Gutierrez ali, e que bênção estarmos juntos. Amados, eu tenho uma mensagem de Deus para repartir com vocês, e gostaria de saber quantos dentre os que estão aqui nesta manhã ainda têm disposição para ouvir uma palavra do céu. Quem está disposto? Se vocês estão dispostos a ouvir, Deus está disposto a falar, e Ele vai falar conosco pela palavra. Tá bem? Antes, porém, eu devo cumprimentar aqui os pastores que estão aqui junto com suas mocidades, auxiliando, cooperando, contribuindo e desfrutando também desse trabalho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu devo ainda dizer aos irmãos que daqui a pouco, quando o culto terminar, eu terei à disposição de vocês alguns exemplares do livro que escrevemos com o objetivo de ajudar aqueles que desejam pregar a palavra de Deus ou que estão iniciando neste ministério. É o livro Como Ser um Pregador Fora da Caixa, tá? Esta é a segunda edição. Esse material feito com muita dedicação, visando ajudá-lo a se desenvolver no santo ministério da pregação, tem alcançado muitas vidas. E você tem a oportunidade de acessá-lo nesta manhã, se ainda não o acessou. Nessa segunda edição nós ampliamos algumas coisas
e acrescentamos outras, entre elas 30 esboços completos, que de fato são completos, com introduções transcritas, aplicações transcritas, justamente com o objetivo de inspirá-lo e ajudá-lo a que você desenvolva os seus próprios esboços e o seu ministério também cresça, para que através dele Deus seja glorificado. Amém? Nós falamos aqui sobre coisas fundamentais para o ministério da pregação, como por exemplo, a relação de um pregador, de uma pregadora com Deus, com a Bíblia, com a vida de oração, com a vida de consagração, com a igreja em que congrega, com o pastor que o lidera. Falamos também sobre muitas outras coisas que vão lhe ajudar a crescer, se desenvolver espiritualmente, mas principalmente no ministério da palavra, tá, irmãos? Eu não trouxe muitos, mas os que trouxe estarão à disposição dos irmãos ao término do culto. Ainda além dos livros, né, eu sou um itinerante raiz, né, e não ando só com livros. Eu ainda, além dos livros, trouxe aos irmãos um doce típico lá do Rio Grande do Sul, chamado mandolate, tá, irmãos? É uma bênção, é extraordinário, e estará à disposição dos irmãos na saída do templo, em algum lugar por aqui, tá bom? Você pode adquirir o nosso material. Fazendo isto, você estará cooperando conosco para que prossigamos em nossa tarefa de pregar a palavra de Deus. Agora sim, acredito que seja isso. Vamos à mensagem. Se você está pronto, diga glória a Deus. Eu desejo repartir com os irmãos um sermão que está submetido ao seguinte tema: não fique vazio. E como base para este tema, eu quero convidá-los para lermos um texto que está no Evangelho de Mateus. Se você puder, coloque-se em pés, em reverência ao texto bíblico. Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler no capítulo 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ler no capítulo 12, 3 versículos, os versículos 43, 44 e 45. Evangelho de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler os versos 43, 44 e 45, do santo texto, que diz assim: e quando, a minha versão é a Almeida Revista e Corrigida, e quando o espírito imundo tem saído do homem, algumas versões dizem quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha velha casa, voltarei para a minha casa, aquela de onde saí, e voltando, repita agora após mim em alto e bom som, dizendo: acha. Com mais ânimo, diga: acha. Desocupada, vazia. E o texto continua dizendo que além de desocupada, a encontra varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim, disse Jesus, acontecerá também a esta geração má. Amém? Antes de assentar-se educadamente, respeitosamente, mas porém em um tom de alerta, eu gostaria que você dissesse ao seu vizinho assim:
Não fique vazio. Faça isso, por favor. Isso, agora sente-se, por favor. William Barclay, em seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, o considera como profundamente didático. Ele diz que o evangelista faz tudo o que pode em seu intento de sistematizar e organizar os ensinos de Jesus de tal maneira que os leitores e ouvintes possam assimilar e lembrar. Aqui, neste evangelho, encontramos os ensinos do mestre organizados em 5 grandes sessões, cada uma delas revelando aspectos da obra dele e do seu reino. Na primeira sessão está o famoso Sermão da Montanha, Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, a partir do capítulo de número 5. Na segunda sessão está o que é chamado por alguns estudiosos de o discurso missionário, a partir do versículo 1 do capítulo de número 10, onde Cristo trata sobre o envio e as instruções para o cumprimento da missão pelos seus discípulos. Na terceira sessão estão as parábolas do reino, a partir do versículo 1 do capítulo de número 13. E estas extraordinárias e inesquecíveis parábolas têm a função de revelar a natureza e o mistério ou os mistérios do reino de Deus. Na quarta sessão está o que é chamado de discurso comunitário, a partir do versículo 1 do capítulo 18, onde Cristo trata sobre a vida na comunidade cristã, trata sobre perdão, autoridade, disciplina. E por fim, na quinta e última sessão, o discurso escatológico, a partir do versículo 1 do capítulo de número 24. E nós sabemos que ali, ou a partir dali, neste discurso, Cristo trata do fim dos tempos e o juízo final. Agora, o capítulo de número 12 que lemos é interessante porque está justamente entre a segunda e a terceira sessão de ensinos de Cristo, de discursos de Cristo, de sermões que foram pregados por Cristo. O capítulo 12 que lemos está entre a segunda e a terceira sessão, entre o discurso missionário e as parábolas do reino. E neste sentido, neste contexto, este capítulo serve como um eixo de transição para uma nova etapa no ministério de Cristo, quando ele passa claramente a investir, não que não o tenha feito antes, mas de maneira mais importante na formação dos discípulos. A partir daqui, e isto se torna muito claro quando você lê este evangelho de maneira empenhada e cuidadosa, a partir daqui, ele, Cristo, passa a falar menos para a multidão e mais para aqueles que fariam parte do fundamento da igreja. Mas é importante observarmos que este capítulo trata de um assunto muito específico, que é o assunto da aceitação de Jesus. E se você está me ouvindo bem, por favor, diga amém.
é importante observarmos que este capítulo trata de um assunto muito específico. Ele trata da temática da aceitação de Jesus. Aqui, o ministério do Cristo já era significativamente conhecido, segundo os registros do capítulo 9, versículo 26, a sua fama se espalhava, as multidões o seguiam, mas os religiosos, fariseus, saduceus e de outros partidos, movidos pela inveja, passaram a fazer oposição a ele. E opondo-se a ele, eles o rejeitam. Rejeitam seus discípulos, rejeitam seus milagres, rejeitam suas palavras, rejeitam seus ensinos. Mas em nenhum momento você percebe que Cristo se dá por vencido, mesmo diante da oposição e da rejeição dos religiosos. Ele avança, ele persiste em pregar, persiste em fazer milagres, persiste em ensinar. E os ensinos de Jesus demonstram o quão glorioso é, em contrapartida ao que estava acontecendo. Os seus ensinos demonstram o quão glorioso é para qualquer ser humano aceitá-lo, ao invés de rejeitá-lo. E é justamente dentro deste contexto mais próximo, mais enxuto, que a partir do versículo 43 do capítulo 12 que lemos, o mestre se utiliza de uma linguagem comparativa, que alguns estudiosos chamam de linguagem parabólica comparativa, como se fosse uma mini parábola para transmitir aos que lhe ouviam uma extraordinária revelação sobre o significado da sua obra e a importância de uma relação verdadeira e profunda dos seus discípulos com ele. Eu confesso aos irmãos que eu fico maravilhado com este ensino. E sempre que falo sobre este texto, digo que se nós isolássemos dentro do capítulo 12, os versículos 43, 44 e 45, ainda assim teríamos diante de nós uma porção cheia, saturada, enriquecida de lições e verdades espirituais, que não só podem, como devem ser aplicadas à nossa realidade de vida espiritual ao lado de Jesus Cristo. E eu gostaria de, nesta manhã, convidá-los para uma jornada objetiva, é verdade, uma jornada objetiva de exploração das verdades deste texto, sendo que a primeira delas é esta: você é uma casa. Ao analisarmos o que Cristo está dizendo aqui, nos versículos 43, 44 e 45, a primeira verdade que torna-se evidente aos que ouvem e aos que leem este evangelho é que somos uma casa. Você é uma casa. O seu coração é uma casa. Este conceito do coração humano como casa não é um conceito novo que está sendo apresentado exclusivamente por Jesus aqui. Na verdade, ele é comum no pensamento e cultura judaica. No judaísmo, casa era uma das imagens mais fortes para falar sobre a alma, o caráter, a vida interior, a aliança entre Deus e o seu povo. A casa
é comumente utilizada como um símbolo de identidade espiritual. Você é uma casa, o seu coração é uma casa. Muitos rabinos aplicavam neste sentido a mente como um quarto, as emoções como janelas, a vontade como uma porta e o interior como o lar espiritual. Agora, nos ensinos de Jesus, como é o caso dos versículos 43, 44 e 45, esse arquétipo é aplicado diversas vezes. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo de número 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, eu e meu Pai, e faremos nele morada. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, está uma das parábolas mais conhecidas dentre aquelas que foram utilizadas por Jesus em seus ensinos, a parábola das duas casas. Nela, um homem identificado, chamado de um homem prudente, constrói a sua casa sobre a rocha. Do outro lado, um outro homem chamado de imprudente, identificado como imprudente, como tolo, constrói a sua casa sobre a areia. Ambas casas são submetidas às mesmas condições: ventos, tempestades, enchentes, com uma diferença: a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu de pé, enquanto a casa construída sobre a areia desabou, foi abaixo. Casa aqui não é um patrimônio imobiliário, casa aqui é o coração do homem. Por isso, Jesus, no encerramento desta parábola, diz as seguintes parábolas: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo de número 21, Jesus traz, também neste contexto, uma revelação extraordinária, um segredo do mundo espiritual. Sim, Jesus diz ali que no ambiente espiritual existe uma batalha, existe um combate pela habitação desta casa, pela habitação desta morada. No Evangelho de Lucas ainda, no capítulo de número 19, Jesus tem um encontro que tornou-se famoso em toda a história: o encontro com Zaqueu, o publicano. Quando Jesus encontra Zaqueu e pousa na sua casa, no versículo de número 9, ele se utiliza de uma expressão icônica, com as seguintes palavras, o evangelista registrou: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Jesus não estava falando da mansão de Zaqueu, Jesus estava falando do coração de Zaqueu, porque o nosso coração
é uma casa, o nosso coração é uma morada. No Evangelho de Lucas, ainda no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 8, está outra parábola neste mesmo contexto, chamada de a parábola da dracma perdida. Quem nunca leu esta parábola? Quem nunca a ouviu? Jesus disse, e eu vou lê-la para que você, ao ouvir, consiga compreender a grandeza da aplicação desta palavra no contexto sobre o qual estamos falando. A Bíblia diz, Jesus diz, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a encontrar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A casa aqui é o coração do homem. A casa aqui onde a dracma se perdeu, onde o valor se perdeu, onde o que é precioso se perdeu, é o coração dos homens e daqueles que ouvem os ensinos de Jesus. Por fim, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, agora sob uma dimensão profética, Jesus diz uma palavra pelo seu mensageiro, e esta palavra tem um alvo, tem um endereço, uma igreja, a igreja que está estabelecida na cidade de Laodiceia. E Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Casa aqui não é o templo da igreja que estava em Laodiceia. Casa aqui é o coração dos crentes. Em todos estes textos nós estamos sendo apontados como morada. Em todos estes textos nós estamos sendo apontados como habitação. Em todos estes textos nós estamos sendo apontados como casa. Este é o primeiro conceito, a primeira verdade que se torna evidente neste ensino de Jesus. Você é uma casa. Agora, percebam os irmãos que é muito importante considerarmos que as palavras de Jesus revelam ainda 2 estados da mesma casa. As palavras de Jesus revelam ainda 2 estados da mesma casa. O primeiro ensino, a primeira verdade que este texto destaca é esta: você é uma casa, o seu coração é uma casa, o seu coração é uma morada, é uma habitação. Este é o primeiro conceito pontuado aqui neste ensino de Jesus. Mas o segundo ponto que Jesus discorre aqui é fundamental e me faz ser apaixonado por este texto, irmãos, pois, na minha opinião, ele mostra profundamente a obra de salvação. Jesus, além de demonstrar que o coração dos homens é uma casa, ele fala aqui sobre 2 estados desta casa, 2 estados da mesma casa, 2 estados da mesma casa. Está implícita no texto a verdade de que
antes de Jesus éramos um tipo de casa, e depois de Jesus nos tornamos outro tipo de casa, assumimos outro estado pela maravilhosa graça. A verdade é que antes de Cristo éramos casa de demônios. Antes de Cristo éramos habitação do pecado. Antes de Cristo éramos morada das trevas, morada do mal. Mas o versículo 43, e aqui se manifesta neste versículo a intervenção de Cristo por meio da graça em nosso favor. E eu vou ler o versículo 43 outra vez, para que você possa, ouvindo, acompanhar esta linha de raciocínio. E o versículo diz assim: e quando o espírito imundo sai do homem, diga após mim, sai. Com mais ânimo, diga, sai do homem. Eu vou abrir um parênteses, irmãos. Não sei se vocês perceberam, mas o crente pentecostal tem uma relação única com o sai, não é? Sai. O crente pentecostal fala diferente. Sai. Quando o espírito, vamos voltar, quando o espírito imundo sai do homem, quando o espírito imundo sai do homem, talvez para alguém isso não seja tão importante, mas aqui com certeza será. O verbo sair aqui, vem da expressão grega exercetai, que quando traduzida tem várias conotações e significado. Entre estas conotações está a seguinte: ser removido, ser arrancado. Eu ainda não estou compreendendo, Manassés. O morador indesejado que morava em nós antes de Cristo saiu. Você pode dizer glória a Deus por isso? O morador indesejado que estava nesta casa antes do meu encontro com Cristo saiu. Você pode dizer aleluia por isso? Mas preste atenção, ele não saiu porque cansou-se de nós. Ele não saiu porque cansou da minha cara. Ele não saiu porque enjoou de conviver nesta casa comigo. Não, ele saiu porque foi arrancado pelo poder do Filho de Deus, pelo seu sacrifício e pela sua obra perfeita na cruz do Calvário. A nossa casa ficou livre. Paulo consolida esta verdade com as palavras escritas aos crentes colossenses. E eu penso, irmãos, que é impossível que você seja uma casa que foi alcançada pela maravilhosa graça, ouvir este texto e não sentir vontade de dizer pelo menos um glória a Deus. Porque Paulo diz assim, ele, Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14, ele quem? Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não sei se você já percebeu, mas estes dois textos, o versículo 43 do capítulo 12 de Mateus e o versículo 13 e o versículo 14 da carta de Paulo aos Colossenses, descrevem o mesmo evento espiritual por dois ângulos diferentes. Em Mateus, o mal é expulso, arrancado da nossa casa. Em Colossenses, a casa é transferida para outra autoridade. Ou seja, o mal foi arrancado de nós e nós fomos arrancados do domínio do mal. Ah, que coisa extraordinária! Quando lá no alto da cruz,
quando lá no alto da cruz, no monte chamado Caveira, Jesus Cristo deu o seu brado de triunfo, declarando: está consumado, está pago, está terminado. Quando lá no alto da cruz, no monte chamado Caveira, Jesus deu o seu brado de triunfo, declarando: está consumado. Não, senhores, ao contrário do que alguns pregadores dizem, o inferno não fez festa, o inferno entrou em pânico. Sabe por quê, irmão? Porque ali no alto da cruz, quando Cristo disse: está pago, está consumado, o poder do inferno foi arrancado e você ficou livre. O poder do pecado foi arrancado e você ficou livre. O poder da morte foi destruído e a sua casa ficou livre. Pelo sangue de Jesus você é livre. Quem pode adorar ao Senhor por isso? Pelo sangue de Jesus os demônios não têm mais poder sobre ti. Quem pode adorar a Jesus por isto? Pelo sangue de Jesus a depressão não tem mais poder sobre ti. Diga glória a Jesus por isso. Pelo sangue de Jesus a ansiedade não tem mais poder sobre ti. Diga outro glória a Jesus por isso. Pelo sangue de Jesus a tua casa ficou livre. Me ajude por gentileza. Pegue na mão de alguém que está à sua direita, pegue na mão de alguém que está à tua esquerda e diga para esse irmão que está à sua direita: pelo sangue de Jesus o morador indesejado foi arrancado da tua casa. A tua casa ficou livre. A tua casa ficou livre. A tua casa ficou livre. Não solte a mão desse irmão, segure a mão dele, segure a mão dela, levante um pouco as suas mãos junto com a dele para o céu. São 11h58 e eu quero convidar você que entende o que Cristo fez por ti, que entende o que Cristo fez na tua casa coração. Se você compreende o que Ele fez por ti, de mãos erguidas por pelo menos 1 minuto, abra sua boca e enche esse ambiente de adoração. Agora vai, 1 minuto. 1 minuto de glória a Deus. Quem tem glória a Deus, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem tem uma palavra de louvor, louve. Quem tem uma palavra de adoração, adore. Quem tem uma palavra de engrandecimento, engrandeça. Porque Cristo liberou a nossa casa. O morador indesejado foi removido. As trevas não têm mais poder. O pecado não tem mais poder. A morte não tem mais poder. Nós somos livres para a glória de Deus Pai. Mas perceba, irmãos, que este texto é fabuloso. Eu estou apaixonado por esse texto. Porque ele não só diz que a casa foi liberada, está aqui, está tudo aqui, está completo. Ele não diz só que a casa foi liberada, ele diz que a casa foi varrida. Ele diz que a casa foi adornada. E eu fico pensando que casa feia éramos antes de encontrar Jesus. Se nós fôssemos colocar aqui no telão as fotos de algumas casas antes de Jesus, meu Deus do céu, não é? Irreconhecíveis. Porque o morador indesejado que estava na tua casa tirou todo o valor dela, tirou toda a beleza dela, tirou toda a cor dela.
Era uma casa feia, uma casa suja, uma casa escura, mas o valente mais valente entrou na casa e expulsou o morador indesejado, e começou uma obra de reforma. Ele abriu as janelas, a luz entrou na casa, oh glória a Deus. Ele varreu a casa, a sujeira foi embora. Não há como não associarmos as palavras de Paulo na carta aos Romanos sobre a justificação, capítulo 3, versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isto? A casa liberada, varrida e adornada. A obra foi completa. Mas e aí? Casa liberada, casa varrida, casa adornada. E agora? Agora se reestabelece o propósito original desta casa. Porque quem fez de você uma casa não foram seus pais. Quem fez de você uma morada não foi o destino. Quem fez de você um lugar de habitação não foi a vida, não. Deus te fez uma casa. E há um propósito nisto. E qual é o propósito pelo qual Deus fez de mim uma casa? Qual é o propósito pelo qual Deus fez de você uma casa? A resposta está em uma pergunta indignada de Paulo à igreja de Corinto. Uma pergunta que não precisava de resposta, era só para os irmãos ouvirem e pensar. Mas Paulo estava indignado, como se eles não estivessem compreendendo que tipo de casa eles eram. E aí ele lança a pergunta na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e versículos 16, dizendo: não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita, que o Espírito de Deus mora em vocês? Será que vocês não estão entendendo quem são? Eu vim nesta manhã aqui no Incendiados lembrar a você que você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Me ouça por gentileza, porque eu venho com uma autoridade profética dizer a você nesta manhã: você não é pousada, você não é hotel, você é habitação, você é morada do Espírito Santo. Você não é como um daqueles imóveis que a gente aluga online do Airbnb, em que aquele que aluga pode ali passar uma noite mediante o pagamento de uma diária. Quando a diária termina, deixa tudo bagunçado, sujo, virado e vai embora, talvez para nunca mais voltar, talvez para nunca mais pisar ali. Não, você não é casa do Airbnb, você é morada do Espírito Santo de Deus. Você não é posada de demônios, você não é posada de pecado, você não é posada de pornografia, você não é posada de masturbação, você não é posada de fornicação, você não é posada de demônios. Você é a casa do Espírito Santo de Deus. Você
Você entende isso? Você entende isso? Então diga para pelo menos 2 pessoas aí, não esqueça, você é casa de Deus. Diga para ele, diga para ela, você é casa de Deus. Você é morada exclusiva de Deus. Mas não acaba por aí. Porque o texto de Lucas, no capítulo 11, e versículo 21 e 22, nós já o mencionamos aqui, revela que no mundo espiritual há uma batalha travada pela ocupação da tua casa. E a verdade, irmãos, é que nós nos esquecemos da seriedade disto. O diabo não aceitou perder você. Há no mundo espiritual um combate pela ocupação da tua casa. O inferno não admitiu perder você. Você acha que o inferno ficou de boa? Você foi salvo, resgatado, está aqui no Incendiados dando glória, dando aleluia, e o inferno está de boa. Não, não tem problema, eu perdi ele, mas tem outros. Não. O inferno não admitiu perder você. É por isso que ele empenha todos os seus recursos. É por isso que ele empenha todas as suas forças. É por isso que todo dia a tentação vem na sua porta. E há uma frase de Lutero que diz que sempre que você for tentado, preste atenção, o diabo estará por perto. Ele está investindo recursos, batendo a porta da tua casa. As tentações que te instigam, a concupiscência que te faz desejar outros moradores. Rimas. Ele está lutando para que a tua casa fique vazia. Porque quando Cristo te alcançou, o Espírito Santo foi morar em você. Mas o inferno está tentando esvaziar a tua casa. O inferno está empenhando todo o recurso que tem para esvaziar a tua casa. Ele não tem poder para expulsar o morador desejado que está aí. Não, ele é mais fraco. Mas ele empenha meios para que você entristeça o morador desejado, fazendo senti-lo indesejado. Ele quer esvaziar a tua casa. Ele quer que o Espírito Santo saia daí, para que o Espírito saia da tua casa, para que a tua casa fique vazia, sem presença. E o diabo ama casas vazias. Há um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, não é? Pois eu digo aos irmãos, corações vazios se tornam pousada de demônios.
Barclay sobre isso diz: Jesus ensina aqui que a vida humana não pode permanecer vazia. Ela será sempre habitada por alguma coisa, por Deus ou pelo mal. R.T. France diz: a casa vazia representa um estado espiritual neutro, que não existe. Vazio é convite para que alguém entre. D.A. Carson diz: o espírito encontra a casa varrida, mas desocupada. O demônio, o mal, encontra a casa vazia, mas desocupada. A limpeza moral não substitui a presença de Deus. E quantas casas varridas, com a camisetinha do Congresso, a gravatinha no pescoço, está varrido, está adornado, está cantando junto, está levantando as mãos junto, não é? Mas está vazio, está vazio. A casa está vazia. Casas adornadas e varridas, porém vazias, constituem a falsa religiosidade, constitui a hipocrisia. E eu não sei você, irmão, mas eu estou cansado de viajar pelo Brasil e encontrar avivamentos de casa vazia. Avivamento de casa vazia é avivamento em que você pula sexta, pula sábado, pula domingo e segunda-feira volta aos velhos pecados. Segunda-feira volta a velha vida, nada muda, casa vazia. Eu estou cansado de uma geração que está viciada em um tipo de dopamina. A dopamina gospel, a dopamina gospel, a dopamina do arrepio. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A igreja brasileira está viciada em movimentos, mas nos falta presença. Nos falta presença, nos falta presença, nos falta intimidade, nos falta comunhão, nos falta quarto secreto, nos falta porta fechada de oração, de santidade, de compromisso com Deus. Mas levante as suas mãos aos céus nesta manhã, porque Deus te trouxe aqui para te dar algo que não se acabará segunda-feira. Ai, ai, ai. Pegue na mão de quem está ao seu lado aí, aleluia. Pegue na mão de quem está à sua esquerda. Diga assim para o irmão da direita: de nada adianta a casa varrida, adornada e vazia. Diga para o irmão da esquerda aí: de nada adianta a casa varrida, adornada e vazia. De nada adianta estar aqui com a camiseta na excursão, levantando a mão, balançando as mãos, dizendo até glória a Deus, mas o coração vazio. De nada adianta. Deus quer encher o teu coração hoje. Deus quer encher a tua casa. Ai, ai, ai. Levante as mãos aí, remanda calabarás. O conselho de Deus para você nesta manhã é este: não fique vazio. Não fique vazio. O que eu faço, Manassés? Encha-se do Espírito Santo. Encha-te do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Efésios dizendo: e não vos embriagueis com vinho.
Não abram espaço para outros moradores. Não vos embriagueis com o vinho. Não aceitem visitantes nesta casa. Não vos